Nem tudo é preto no branco. Aqui discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo aqui às segundas-feiras 106.5 FM na Rádio Portimão, programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves, Fora de Jogo sem VAR. E hoje vamos então falar do rescaldo da época do Benfica, vamos falar do Portimonense, também do rescaldo da época portimonense e a antevisão da seleção. Hoje temos cá para comentar o Ricardo Louro, o Ângelo Costa do Benfica, temos o João Luzeiro do Sporting e o Ricardo Matos do Porto, o qual agradeço desde já a sua presença aqui. E começava logo para o Benfica. Já fizemos o rescaldo da época do Sporting e do Porto na semana passada. E a primeira pergunta é logo para vocês, Ângelo e Ricardo. No início da época, a equipa teve uma saída de figuras nucleares. Saíram Álvaro Carreras, que foi para o Real Madrid. Começas bem. O Arthur Koglu e o Di Maria, entre outros, não é? Estamos a falar do suplente que eles foram buscar agora um defesa esquerda por 50 milhões. É esse do pedra Cucurella. nuclear. É esse. Só para saber se estamos a falar do mesmo. Estamos a falar do mesmo. Olha, acham que o plantel, depois destas saídas e com as contratações que vieram, ficou mais forte ou mais fraco que a época 24-25? Não podemos só começar daquela parte em que começou a época, acabou, tá, para o ano a mais. Aquela entrada à paleta depois do jogo da taça, não é? Parecia bom no jogo da taça. Exato. Supertaça, parecia bom. Vi um jogador tirar um corte de cabeça, já nem sei quem, do Sporting, aquilo estava, não é? Era maravilhoso. E depois ficou... A equipa foi muito mal estruturada desde o início da época. O facto de não haver, provavelmente, uma pré-época em condições, que vai acontecer exatamente agora este ano, não ter tempo de montar um plantel em condições e começar uma época com um plantel que vai para o Mundial de Clubes, que não era o plantel, nem o treinador que supostamente iria continuar, deu no que deu. Teoricamente era, não é? Pelo menos o treinador, não é? E a nível de reforços, chegou o Richard Rios, o Ivanovic, o Luka Bacchio, veio o Sudakov. São bons reforços ou apenas não tiveram tempo de se integrar nesta equipa do Benfica? Bom. Acho que estou a tocar aqui num assunto sensível que eu consegui deixar Ele dois não- benfiquistas calados. Nomes têm. Estou só à espera que ele acabe. Nomes têm. Depois ele dá cabo do resto. Nomes têm. E foram por valores consideráveis, não é? Acho que esse é o grande problema, principalmente do Richard Rios. Defendi aqui durante algum tempo que ele joga bem melhor sem o Enzo e veio-se a confirmar no fim da época a subida de patamar dele. Espero que agora no Mundial não faça o mesmo, mas veio a subir. O problema do Rios foi o preço, se calhar. Tal como o problema do João Félix em todos os clubes que passou, por exemplo. Por aí. E Eu acho que sim. E tu, Ricardo, o que é que achaste das dispensas do Benfica, das contratações, da estruturação? Bom, boa noite a todos. É com prazer que estou aqui outra vez, mesmo que seja a falar deste assunto. É assim, olhando para matemáticas, uma época com troféu. O problema é que o Benfica nunca foi só a matemática e nunca há de ser. A época foi mal pensada desde o início. Eu não concordo com o Ângelo. Acho que há uma grande diferença. Nós, no ano passado, optámos por uma razão financeira de fazer uma pré-época com a equipa da época anterior. Ou seja, levámos o plantel anterior, a qual a nossa estrela era, com todo o respeito que tenho e a admiração que tenho pelo jogador, o Di Maria, com 35 ou 36 anos, que nós já sabíamos que não ia ficar. E, portanto, andámos à pesca de milhões nos Estados Unidos para fazer um Mundial de Clubes, que nós já sabíamos que não iria ser nada de especial, cometendo um erro que cometemos na última época, entrando com um treinador fragilizado e toda a gente sabia que a primeiro deslize iria embora. E eu, ao contrário do Ângelo, não quero começar e fechar a época. Eu acho que temos que aprender. Eu acho que há duas lições, eu já vou aos jogadores, eu acho que há duas lições muito importantes a tirar da época passada do Benfica. A primeira é que em muitos momentos da época não se sentiu quem mandava no Benfica. E eu não estou a dizer que manda ou que o Presidente manda ou não manda. Estou a dizer que não se sentiu que o Presidente mandava. Inclusive é neste final da época com o José Mourinho, em que
jamais um treinador do Benfica pode andar a fazer campanha como promessa presidencial por outro clube, seja ele qual for, inclusive é o Real Madrid, e o presidente não pode dizer que vai falar em 48 horas e fala passar 2 semanas porque está à espera de saber o resultado das eleições do Real Madrid. É impossível. Não se sente quem manda. Ou seja, achas que houve uma falta de liderança? Não, eu não sei se houve ou não. Sente-se. Sei que houve falta de sentir essa liderança. E eu vou separar aqui o Rui Costa, jogador, do Rui Costa, presidente, e vou falar do presidente. Eu estou farto como benfiquista de ouvir desculpas, eu quero é ver efetivamente resultados. E, portanto, desta época fica essa imagem, fica a imagem de um plantel mal estruturado, e eu acho que está interligado com essa imagem, com uma coisa que eu falei aqui, que era o Mourinho ser o porta-voz do Benfica, quando toda a gente se apercebeu que o Mourinho estava muito preocupado com ele próprio e nunca com o Benfica. Acho que é um plantel que é mal estruturado desde o início e, portanto, acabamos por ter contratações que eu até acho que podem ser bons jogadores, mas que acabam por não ser exponenciados como deveriam ser. Um bocadinho, o Ricardo, da última vez estivemos aqui, os dois estivemos a falar um bocadinho das contratações do Porto, ao contrário das contratações do Porto, que foram muito bem exponenciadas as suas qualidades. O Benfica não protegeu os seus jogadores, não os soube potenciar. Eu acho que a gestão do Sudakov durante toda a época é um exemplo prático disso. E, portanto, eu desta época, como eu digo, guardo um troféu, guardo a sorte de ter levado o meu filho a ver a melhor exibição da época e onde se sentiu o Estádio da Luz como eu gosto de ver, em que o jogo acaba e ninguém arreda pé. Onde eu tenho que fazer 200 e muitos quilómetros para voltar a casa, e nem eu nem o meu filho queríamos vir embora, mesmo sabendo que tínhamos que ir embora o mais rapidamente possível. E, portanto, guardo essas duas memórias e espero realmente que o Benfica tenha aprendido alguma coisa. O que eu não tenho a certeza, porque eu tenho muitas dúvidas que, se não se tem conjeturado esta situação do Real Madrid, se o Mourinho não ia começar a época este ano, e portanto seria o 3º ano consecutivo que nós íamos começar a época com um treinador fragilizado e toda a gente sabia que ia para a rua à primeira deslize. Olha, e já vou-vos introduzir também na conversa. O Benfica começa, lá está com o treinador fragilizado, e começa com uma chicotada psicológica até muito precoce, em setembro, quando na realidade o Benfica até estava perto da liderança e obviamente teve um jogo mau na Champions. Não pode chamar um jogo que o Benfica dá a primeira vitória a um clube do Cazaquistão chamado Qarabag com um jogo mau. É uma desgraça. Pronto, e depois tiveram a ganhar 2-0. Mas a nível de... Acham que o Mourinho, que fartou-se de elogiar, pelo menos na pré-eliminatória do plantel do Benfica, que depois acaba por ir para lá, nesse jogo já estava a preparar o caminho para ir para o Benfica, por exemplo? É assim, eu acho. Há muito tempo que me habituei a ver o Mourinho a ponderar muito bem aquilo que diz. E, portanto, eu acho que o Mourinho fez uma jogada em vários tabuleiros. Acho que veio com um discurso muito diferente do Mourinho que a gente conhecia, muito naquela senda de talvez a seleção nacional. E eu disse-o aqui, que era o que eu achava. Mas, ao mesmo tempo, foi sempre preparando o caminho para o próximo passo. Um plano B. Eu acho que era o plano A, acho que o Benfica é que foi o plano B. Exato, O isso. Benfica foi o plano B, ele ia à procura da seleção. E o plano C acaba-lhe por sair a sorte grande, que eu nem sei o que é que vem no homem para levar para o Real Madrid, mas pronto. Mas acabou por conseguir. E acham que esse despedimento precoce do Bruno Lage, embora a tal derrota com a equipa do Qarabag... Tenho de corrigir, não pode dizer precoce porque foi tardio, devia ter sido 6 jornadas Ok, mas pronto, mas a partir do momento em que apostam nele para começar a época, despediram rapidamente em setembro. Que era o que aconteceu com o Mourinho na 6ª época desta jornada, desta época. Que é o que tem acontecido rotineiramente com os treinadores do Benfica, não é? Do Rui Costa. Eu não quero roubar o tempo que eles também precisam de falar, eu só quero dizer uma coisa. Eu estive esta semana em Munique, fui visitar o museu do Bayern Munique. O Bayern Munique é um clube que tem sucesso há relativamente pouco tempo. Eu não tinha tanta noção disso. Não é um clube nada histórico, é um clube que até ganhou em 1954, ganhou uma taça e depois teve um monte de tempo sem troféus. E ainda tiveram na segunda divisão. E tu olhas e vês claramente que é um clube com projeto. Se resulta sempre, não resulta, mas é um clube com projeto. Eles têm lá jogadores que ficaram lá 10 anos, 12 anos
e que a gente às vezes não se lembra deles. Eu lembrei-me deles porque eles têm as fotografias de todas as equipas que ganharam, etc. É um clube de projeto. Vão buscar um jogador e apostam nele. E vês o Renato Sanches, dá, não dá, pagaram, acabaram por... Mas quer dizer, é um clube de projeto onde tem que dar-se tempo às pessoas para realizar o seu projeto. Se o projeto resulta sempre, não. Claro. Mas Se calhar também não tem tanta influência de agentes. Talvez. Não sei. Super agentes. Mas, neste caso. mas curiosamente será provavelmente o maior clube do mundo gerido só por jogadores. Porque estruturalmente Sim. só tem jogadores. Os CEOs são, Quase todos. são Quase todos. jogadores. Não é? É jogador. As caras, sim. Eles têm muita gente de Sim, back- obviamente, mas quem background. aparece, sim, sim. quem aparece, Quem dá a não é? cara. Quem São dá a os cara são ex-jogadores. Olha, e agora passando assim para vocês, ao Ricardo e ao João, quando vocês sentiram o despedimento do Bruno Lage e do Mourinho, o que é que sentiram? Achavam que o Mourinho... que o Mourinho ia pôr o Benfica na rota dos títulos ou já não é o mesmo Mourinho de antigamente? Não, boa noite. Boa noite em primeiro lugar, quem nos ouve. Não, pronto, o Bruno lá já na época passada, quando é contratado, eu acho que aquilo já praticamente 90% das pessoas já sabiam que aquilo estava a prazo, quer dizer, já tinha estado no Benfica, nunca. Eu acho que aquilo já toda a gente sabia que aquilo era a prazo. E já tinha estado no Benfica a prazo. A prazo, sim, não, mas era, Mesmo ganhando. eu acho que foi a solução de recurso e não transmitiu grande confiança para os adeptos, nem para os adversários, nem para ninguém. Portanto, já era esta saída na próxima época, já era de esperar. Quer dizer, eu acho que isso já estava mesmo programado dentro do Benfica. E há aquele deslize que o Caravaggio mandou-se embora e arranjou-se o alibi perfeito para o mandar embora. O Mourinho, pois claro, isso já estava tudo alinhavado, por mais que digam que não, é só um estúpido é que acha que foi, não, olha, afinal o Mourinho está ali, vamos buscar. Não, aquilo já estava tudo feito, lá combinado com o Jorge Mendes e com o Mourinho. Portanto, a mim não me admira nada. Quando o Mourinho entra no Benfica, sinceramente também foi igual. Não dava nada pelo Mourinho no Benfica, por várias razões. Em primeiro lugar, a equipa não foi construída por ele, por mais que ele tenha dito, fantástico, grandes jogadores, grande equipa, mas não é construída por ele. O Mourinho precisa de lá das contratações dele, do Jorge Mendes e tudo mais. Em segundo lugar, o Mourinho, ele sabe e ele dá a entender que ele é superior, que o Benfica não é do patamar dele. Ele está a um nível, e eu acho que isso depois passa para os jogadores. O Mourinho é o planeta Mourinho, o resto são satélites que andam ali à volta. Eu acho que essa mensagem passa muito forte para dentro. Tipo, é quase um favor que ele faz ao treinador. É por aí. Eu acho que o Mourinho está, sinceramente, o único clube, ou dos poucos clubes que se adaptam ao Mourinho agora é realmente os melhores. O Real Madrid, porque ele já atingiu esse patamar em que ele próprio se acha que só merece já esses clubes de topo. Na Roma, apesar das vitórias, ganhou um troféu. No Tottenham não ganhou, foi despedido na final. Ele vai ganhando, mas isso não passa de vitórias morais, porque, como o Louro estava a dizer, conseguiu este ano as vitórias morais de ganhar no Real Madrid, conseguir passar a Champions, mas não passa disso. Quando ele ganha o Sporting e vira-se para a câmara e faz assim, é o Mourinho, é ele, não é mais ninguém. Sim. O Benfica para ele foi o que se arranjou para vir para depois para a seleção, ou o plano B. Eu vejo muito. Ou a passagem. Acho que o Mourinho já veio para aqui para o Benfica, não como grande orgulho, grande sonho, não, já vinha com ela fisgada. Era o melhor que se conseguia arranjar. Era o melhor que se arranjava para ele naquela altura, e ele vem para o Benfica a achar que, eu sou o Mourinho e estes jogadores aqui, quem é o Tomás, o quê? Os jogadores que não têm estatuto, não têm pedigree, e isso deu para ver durante a época, quando ele rasga os jogadores todos e depois vem dizer que ama os rapazes, há aqui um alto e baixo, que aquilo... E agora há uns dias nós ouvimos a entrevista do Arsens, e eu acho que está tudo dito quando o Arsens pergunta-lhe pelo Mourinho e ele diz, it's a nice guy. É um tipo porreiro. Acho que isso quer dizer muito sobre essa ligação, ou falta dela, que houve entre o Mourinho e os jogadores. Acho que não é surpresa nenhuma a época que foi do Mourinho. Não estava à espera de melhor, sinceramente. E sai pela porta pequena, porque com aquela conversa toda de ninguém rejeita o Benfica acaba por sair pela porta pequena. E o Rui Costa, eu atrevo-me a dizer que
no próximo ano houvesse eleições e se o Vieira se candidatasse, acho que o Rui Costa não se aguentava. Portanto, pá, olha, na época do Benfica não me surpreendeu. Acho que o Rui Costa saiu do mal ou menos, que foi o Real Madrid ter vindo buscar o Mourinho. E o Benfica... E foi jackpot. Olha, ganhar dinheiro com o Mourinho é Não, normal. atenção que o Mourinho traz muito dinheiro ao Benfica e mais uma vez foi o único clube do mundo que não paga pelo Mourinho. E ainda recebe. Ainda recebe. parte Portanto, boa. estou à espera qual é a contratação que ele vem buscar ao Benfica. Exato. Normalmente ele vem sempre buscar alguém. é o Araújo, já falam de Tomás Araújo. 50 milhões, pode ir. E João, o Sei. que é que achaste Fala da saída do Lage e da chegada do Mourinho? Sentiste o mesmo que o Ricardo ou achavas que o Mourinho se calhar era um homem perigoso no leme do Benfica? Perigoso foi, portanto foi que ganhou o Sporting. Foi perigoso. Agora é difícil ele fazer milagres no Benfica que vinha, como já disseram, com aquelas fragilidades das mudanças que houve na pré-temporada. O problema do Benfica já há alguns anos é sempre o mesmo, é estar muito preso ao mercado. Há grandes mudanças no fim de uma temporada para outra e muitas vezes sente-se esse choque. E esta temporada, com aquelas questões da pré-época e da falta de entrosamento dentro da equipa, eu lembro-me sempre de um episódio que foi o miúdo Sheldrup, que no final até era o jogador preferido da equipa, que levou quase naquela do sai não sai porque não tinha espaço. E teve quase para sair para o Bruges. Exato, e isto é um exemplo daquilo que se passou no Benfica e que se vem passando. Há jogadores que são contratados por grandes valores, que têm que jogar, porque se não desvalorizam, e às vezes não são os melhores no momento para ajudar a equipa. Mas dentro daquilo que foi a temporada, a Liga dos Campeões, que começou por ser um aparente fracasso, conseguiu aquele brilharete. Acho que nesse aspecto até não foi totalmente perdido. A nível de objetivos conseguiu um título, também não é assim propriamente perdido, mas foi uma equipa com muitos altos e baixos neste campeonato, que foi um campeonato também, pode-se dizer, que um pouco acima do nível. A liderança, o Porto, colocou uma pressão muito forte, o Sporting também tentou acompanhar essa pressão o máximo possível, e o Benfica acabou por sentir essa fragilidade. Já houve campeonatos com muito menos pontos, este foi um campeonato disputado também, é preciso dizer, acima da média. E isso também acaba por condicionar as outras equipas. Olha, e Só diz, como não sim, falei sim. desta parte. Tu és um homem de estatísticas, saberás isso muito melhor. A malta do Benfica não concorda comigo. Efetivamente, o Lage era um treinador a prazo. Estatisticamente, qual foi a diferença entre o Lage e o Mourinho? Estatisticamente, em termos de. O Mourinho teve mais empates. Sim. Claro, mas também jogou mais jogos, não é? Fazendo mesmo Sim. Menos derrotas A no percentagem campeonato. do Lage é superior à do Mourinho. Sim, não iria sei dizer continuar a ser exatamente, sempre. mas Foi é- o alibi, da mesma maneira como o Real Madrid foi o alibi perfeito para poder-se mudar de treinador agora, as eleições eram um alibi perfeito para o Rui Costa conseguir mudar um treinador que não teve a cara de o fazer no fim da época. E se calhar, Eu acho se calhar que até precisou, vai. eu acho que é ao Isso contrário. passa. Eu acho que precisou de mudar para ganhar as eleições, que é uma coisa diferente. Ah, Eu acho Sim, que a é que eu contratação estou a do dizer, Mourinho vem tu estás a dizer isso. pelas eleições. As eleições foram um alibi para ele mudar de treinador para conseguir ganhá-las, senão não ganhava. Ah, sim, pronto. Dá para interpretar. Não, senão não ganhava. Mas os Claramente. adversários do Rui Costa nas eleições também deixavam muito a desejar, quer dizer, Efetivamente. também não havia ali- Efetivamente. Se calhar foram mais os outros que perderam as É, eleições do que o Rui não. Costa ganhou. Provavelmente o maior pouco por aí. derrotado era o que ele estava a dizer. Provavelmente deve ter sido Luís Filipe Vieira. O maior derrotado. Olha, e agora, por exemplo, a nível de campeonato, o Benfica acaba por ter a tal invencibilidade que acaba por ser um pouco inútil, que faz 80 pontos, mas fica em terceiro lugar. Não vamos falar disso. Vamos, Para alguma vamos, coisa? Mas Pela terceira vez. o Mourinho acaba por fazer uma grande defesa, ou seja, só sofre 25 golos. O Lage sofreu uns quantos, ele acabou com 25 golos sofridos, mas sentiu sempre, principalmente nos jogos desses empates que vocês estavam a dizer, e principalmente com as equipas mais pequenas, que o Benfica tinha muita dificuldade em marcar golos. Como todas as equipas do Mourinho contra equipas pequenas. O Mourinho, Sempre foi um calcanhar daqueles do Mourinho. o Mourinho só é bom para aqueles jogos grandes. Claramente, digamos. é um treinador que é de jogo grande e nota-se isso no jogo contra o Porto, contra o Sporting, contra o Real Madrid. É os jogos que ele gosta, só que isso são 6. São mínimos, não é? São 6 por época. Não tens para mais. E volto a dizer, ele não mostrou qualidade de futebol melhor que aquilo que o Lage. As passes, em um jogo, não podemos do Real, ou mesmo o jogo na recuperação do resultado contra o Porto, que cai do céu, não mostrou assim nada de mais.
E, por exemplo, acham que com E defensivamente, para tu ainda Sim. pegando na estatística, aquilo que ele desacreditou de um jogador, quando o colocou na posição já foi funcionava no meio campo. Ah, ok, Aquele ok. meio campo é que era o dele, mas 2 meses antes era Enzo e Rios. E depois teve que se render e pôr o Ornes, não é? Exatamente. Olha, acham que, por exemplo, se o Bruno Lage tivesse ficado, dos empates com, sei lá, Casa Pia, Moreirense, Alverca, não tinham acontecido e o Benfica aí já lutava pelo título? Isso é impossível de ser. Não, eu estou a dizer o que é que vocês acham. Acham que o Bruno Lage ou acham que iria ser a mesma coisa no fim geral? Ou seja, se calhar até ficava mais próximo, mas o Eu Porto acho que o seria Bruno Lage campeão. não mostrou a potencialidade da equipa para se assemelhar ao que eu vi o Porto e o Sporting jogar esta época. E fazendo um paralelismo com aquilo que foi a primeira passagem do Bruno Lage aqui no Benfica, aconteceu exatamente. Ele não perde o balneário e acho que o que tu estás a perguntar ia ser exatamente igual. Porque eu acho que ele não ia pontuar em vários jogos. Por uma questão de balneário. Porque chega a um ponto em que você estava a bocado a quem é que liderava. E quem é que liderava o Benfica? Era o Otamendi é que decidia. Aliás, o Sidney Cabral deixou de jogar porquê? Por causa da questão com o Mas Prestiano. porquê? Mas alguém tem que te explicar. Mas Mas, porquê? Diogo, Não é um ativo do clube? Claro. alguém tem que explicar às pessoas, nomeadamente aos sócios. Eu gostava de saber porque é que o clube investe em janeiro no jogador A, passa-se uma situação que é uma ninguém situação gostou, que pode independentemente ser de tudo. infeliz, pode Claro. ser o que é que seja, e acho que é muito inflamada pelo ambiente no estádio, como é óbvio. Mas quer dizer, alguém tem que explicar. Claro. E não é o Mourinho. Alguém tem que explicar do Benfica e explicar qual é a opção. Porque sentar-se e dizer peço desculpa, eu não quero desculpas, eu quero perceber o que é que as coisas Claro, são, o que é que aconteceu, não é? não é? Eu acho que depois também é outra questão. O Benfica na pré-época fez um jogo qualquer de amigável em que o 11 titular tinha 4 médios centro. Eu acho que acho que depois até falámos nisso na altura, em que era o Enzo, o Rios, o Orsnes e acho que era o Leandro Barreiro. Era o Leandro Acho que Barreiro. houve um jogo, foi um jogo que eu lembro-me de estar a ver esse jogo e comentar com o meu tio, mas 4 médios, onde é que nós estaremos? Como é que vão fazer isto? Exato. Como é que vão fazer Quem uma é que vai equipa? à aula, não é? Quem é que vai fazer isto? O que é que vão fazer com os jogadores taticamente? Pronto. E depois há aquele episódio do Bruno Lage no estádio que foi gravado, dele a dizer: os jogadores custam 20 milhões, eu tenho que os pôr a jogar. Ou seja, quem é que manda afinal? Claro. É os agentes, é o treinador, tem que os pôr a jogar, é o clube, quem é que está ali, quem é que escolhe os jogadores para jogar? Senão, se ele tiver 4 médios centros, custam 30 milhões cada um, tem que os pôr. Ou se tiver 3 pontas de lança, que custam 20 milhões, tem que pôr os 3 pontas de lança. É assim que funciona. Não sei. Também houve essa situação que também não ajudou. Por isso, respondendo à pergunta, acho que o Bruno Lage também não tinha Grande hipótese. Não, mais cedo ou mais tarde. Mas, por exemplo, o Benfica vai buscar o Ivanovic, se não me engano, custou 27 milhões e é um avançado mais, se calhar, para receber bolas cruzadas, extremos. Mas o Benfica depois também não tinha extremos para Quem é que montou a equipa? para mandar as bolas. Mas é ver o percurso dos jogadores. Do Sudakov, há bocado falámos do Sheldrup. O Sheldrup passa dispensado, a titular, a estrela da equipa, imprescindível, e a acabar a época como o melhor jogador do Benfica. E tapado E o pelo ativo mais Sudakov, que não jogava na posição dele. Exato. O Sudakov jogou a extremo desde que chegou, não é? Quando Lá com metem os no meio, problemas começa a todos subir. pessoais, metem-no no meio, começa a subir de rendimento e nunca mais joga. E encosta, não é? Vem o Rafa. Veio o Rafa. E antes de... Esse é um ponto, Esse é esse é um ponto essencial da época também. Era isso que eu ia dizer. Eu bem lembrado pelo Ricardo, porque é um ponto em que há uma mudança de estrutura, mas também há uma mudança de produtividade de muitos jogadores, nomeadamente do Sudakov, do Pavlidis. Sheldrup, do Pavlidis. Portanto, e esse vai ser um problema. O Rafa ou muda a maneira de jogar ou não tem lugar no esquema do Marco Silva. E isso vai ser um problema. Mas a nível, e passando ao caso do Pavlidis, se não me engano, se a memória não me falha, até janeiro, até o Rafa chegar, acho que marca 22 golos nas várias competições e depois, não sei se é casual ou se é circunstancial, o Pavlidis de janeiro até acabar a época parecia outro jogador completamente diferente, que às vezes... Percebeu-se ontem Processo. que casou-se, então esteve a preparar um casamento. O processo associativo que o Rafa devia trazer à equipa não existiu. Ou pelo esquema criado pelo Mourinho, ou por falta de entrosamento. E E o Rafa... primeiro perceber porque é que ele volta para o Benfica. Era essa a pergunta. Quem é que o quis trazer? Foi o Mourinho? Foi o Rui Costa? Foi ele que quis vir? Se ele saiu antes, e honestamente pensámos que a relação Rafa-Benfica já tinha acabado,
Parece que... E acabou, mas não acabou quando ele saiu. Acabou quando ele faz um gol do outro mundo, onde finta 6 gajos, corre de um lado ao outro do Estádio da Luz e se recusa moadinho a comemorar o gol junto dos adeptos. Eu vou dizer uma coisa, eu não conheço a pessoa, vou dizer uma coisa de um modo generalista. O Rafa, para mim, nunca poderia voltar a vestir a camisola do Benfica, nem que fosse o último jogador à face da terra, pelo comportamento que teve para com os adeptos. Ponto final. Mas ele é o perfil do não jogador. O Rafa é o perfil do não jogador. O Rafa assume aquilo como a sua profissão. Eu percebo o que tu dizes, mas já ouviste o Márcio Madeira falar sobre ele? Já? Ele vai dizer exatamente isto. Lamentavelmente. Lamentável, mas ele sempre foi assim. Mas houve. O Rafa era Tu lembras do primeiro gol do Rafa na Luz? O Rafa Contra o era Paço essencial Ferreira? voltar ao Benfica. Não, de todo. Era um tipo que ia fazer a diferença Não, com o plantel já que não nós fazia. tínhamos, já não fazia. É um tipo consensual para voltar ao Benfica, Claramente principalmente numa época após eleições, onde o clube está fraturado, onde temos montes de problemas no plantel. Não era. Portanto, Tinhas mais sítio onde pôr jogadores. porque é Precisavas de que jogadores. ele volta? Não, mas pegando ainda no que estava a dizer, tu lembras do primeiro gol do Rafa contra o Paço Ferreira, na Luz? O primeiro gol que ele marca no Benfica, depois de passar uma travessia no deserto que nem era titular, custou 16 milhões, salvo erro. Faz um chapéu à entrada da área contra o Paço Ferreira. Sim, já sei. Nem um ai nem o i. Parecia que tinha. Fez o remate à baliza, está feito. É o perfil dele. Eu acho que uma coisa é não ser efusiva comemorar. Outra coisa é Não comemorar estar tudo. amoadinho e Sempre fazer foi a assim. fita que fez. Ele sempre Não foi é. assim. Eu lamento muito, mas é assim. Eu já dei Mas por eu esse concordo vitório contigo, na mas minha ele sempre vida foi assim. pessoal, mas principalmente na profissional, de vamos, porque ele é mesmo assim. Lamentavelmente as pessoas não são. Claro, e ele não criou empatia, até porque este ano aconteceu a mesma coisa, marcou até mais um grande gol, acho que foi nas competições europeias, Vou dar e voltou a não festejar. Posso só também. dar um exemplo? Mas Se ele calhar marcou um- com o Sporting também. E aí, se não fosse o outro gajo a dar-lhe uma sapatada, Não, ele marcava o gol. não estou a falar do Sporting, acho que foi nas competições europeias que ele marcou um grande gol, já não me lembro como é que Um foi. de letra contra Sim, o Aves. Então, Há um de talvez. letra contra o Aves. Mas esse ele É que estas coisas têm que ser muito ponderadas. Eu lembro-me aqui há uns anos, há uns 5 ou 6 anos, quando o Porto recupera o Pep em dezembro, a meio de uma época, Sim. com o Porto em primeiro lugar e que perde esse campeonato, salvo erro, para o Benfica de Bruno Lage. Que era do Félix, não é? Porquê? Porque o Pep chega, o Pep vai para titular sim, e desmancha-se a dupla de defesas sim. que estava a funcionar brilhantemente Quando bem. o Tiago Silva Exato. veio Sim, agora. sim. E encostou o outro central à direita, não é? Estas coisas têm que ser. Se o Pep foi um jogador extraordinário no Porto, foi, mas Essencial. naquela época, na minha maneira de ver, foi prejudicial para o Porto, por exemplo. Mas lá está, é a análise que eu faço. Eu imagino que quem o trouxe, e como imagino que quem trouxe o Rafa, o trouxe com as melhores das intenções. Nós não sabemos porque ninguém nunca explicou isso, porque o Benfica agora é um poço de segredos, é a caixinha de surpresas. Olha, e das outras competições? Supertaça, obviamente, correu bem, ganharam, não é? Taça da Liga, Taça de Portugal, Champions, qual é o balanço? E campeonato, obviamente. E qual é o balanço Já não me lembro. Fomos eliminados desta em Braga época? na Taça da Liga Vocês pelo Braga e o Sporting e o Porto pelo Guimarães. É isso. e na Taça de Portugal fomos dela Pelo Porto. né? Com aquele falhanço do Pavlidis a um... Que alguém aqui diz que o homem, Eu acho. desde essa altura, Eu tenho essa sensação, porque até aí, mas foi em janeiro, para aí, não? Foi a altura também que o Já Rafa estava a chegou. preparar o casamento. Exato. Logo 6 meses, a mulher sempre a bater-lhe na cara. Exato, Eu acho exato. que ele, quando ia chutar, a mulher mandou-lhe uma mensagem a dizer cancelaram o catering. Aí, por aí. Olha, mas e então, o que é que acharam da época? Dessas competições? A Taça da Liga é desvalorizada, não é? Ou seja, por toda a gente, mas toda a gente a quer ganhar. Exato. É sempre assim, todos os anos é a mesma coisa. E cada vez está pior, cada o formato que aquilo tem não faz zero sentido. Mas sim, não se pode perder a hipótese de ir onde Ganhar onde títulos, troféu, não é? como é lógico. A Taça de Portugal é um clássico. Também É um clássico. era difícil com o Porto, não é? Também. Sim. E no Dragão. Sim, mas é um clássico, não é? Sim, Aquilo são 3 resultados possíveis. Difícil é o Torriense, o Porto foi fácil. Vamos lá Vamos ver. ver se vai ser fácil. É para o isso, Porto. é isso. Olha, e agora pergunta para os 4. Melhor contratação do Benfica esta época? Ui, Jesus. Qual foi o jogador que vocês gostaram mais de ver das contratações do Benfica? Fui tudo tão mal que nem sei. E, pá,
Dedic, talvez. Não estou. Dedic? Não sei. Isso é a vossa opinião agora. Por aí, Dedic. Para mim, dos que me lembro assim de repente. Em termos de consistência, provavelmente o terá Dedic. sido Dedic. Também não tinha suplente, teve que jogar sempre, portanto. Lá está. Chegas ao Tive que mercado jogar. de inverno, não tens lateral direito. Fá. E depois vais buscar de gajos que nada têm a ver. Pronto. Não, foi buscar o Sidney que jogava à direita, à esquerda, pé esquerdo, pé direito. Jogava no papel. Ou seja, é difícil. Gastam 100 milhões, digamos, e não há alguém que se imponha. São todos bons, é o que ele quer. É o que vocês querem dizer. João, Não mostrou, mas eu acho que Sudakov é jogador. Mas não mostrou. Não- Sim, mas não lá mostrou. está. Não Eles são mostrou. bons jogadores. Eu acho que o Rios também, se calhar, é um bom jogador. Agora, rendimento. Eu acho que o Luís vai todos. ter muita dificuldade em qualquer tipo de jogo europeu. Da posição que ele adotava no Brasil de Abel. Pois, se não, Acho que vai ser muito difícil. Ou se ele não se adaptar e ganhar ao pernas, Cabral, ou pois, então claro. vai ser muito pois, complicado. claro, então. Espero que o Abel não fique disponível até à sexta jornada. Senão já sabe o que é que acontece. Louro, qual foi a contratação do a melhor para ti? No Dedic também? É assim, para mim, eu não consigo olhar para isso. Não acho que nenhum deles tenha substituído. Para mim, o melhor jogador do Benfica. É a Provavelmente pergunta- o Dedic foi o mais É consistente. a pergunta a seguir. Qual o melhor jogador do O Benfica? melhor jogador do Benfica foi o Sheldrup. Ângelo? Eu discordo. Foi o jogador que foi diferenciador nos momentos-chave, lamentavelmente. Para ti, qual foi, Ângelo? Ausner. Arnes? Ricardo? Está bem. Sim, o Ausnes é aquele jogador que nunca joga mal, está sempre lá, mas preponderante, o Sheldrup foi muito preponderante. O Quando, Asnas quando pa- começou a subir, O teve Asnas muita passou preponderância. alguma fase da época fisicamente muito, Sim, não fez a melhor muito época. em baixo. Agora que é um Não- grande não jogador, concordo. sem dúvida, Claro, mas sim. não fez a melhor época. Em não, princípio já- vai para o lugar do Turbina agora para o Só falta Até esse. te digo que a Mas- subida do Sheldrup equivale muito à entrada do Ausner para o meio campo à Para o esquerda. lugar dele. Não, para o meio campo à esquerda. Ah, Quando faz a dupla gol, porque o Leandro Barreiro vem encostar à sim, direita. sim, sim. Eu acho que o jogador tem que ser aquele jogador Porque que permite desequilibra aquele não- nos jogos Tal grandes. como vocês têm no Porto, o Pietuzewski permite que o Sheldrup não tenha, apesar de ter que defender, está mais Sim, Está mais mais na cansado. praia dele, não é? sim, sim. João, qual foi o melhor jogador do Benfica para ti? Estava aqui a ouvir, mas também tinha É difícil. o Sheldrup, acho que se calhar foi o que se destacou mais no final. A última imagem que fica sempre. É isso. Qual foi o melhor jogo do Benfica este ano? O melhor jogo? Ele esteve lá. Benfica Real Madrid. Não tem história. É? Sim. O primeiro. Sim. Sim, Tem que ser, sim. tem que ser. É, não é? tem que ser. Acho que é um Acho que jogo sim. fora Sim, de sim. série, como o Benfica não fazia É. a Europa, provavelmente desde aquele jogo do Mikel e do Simão em Liverpool, Em Liverpool. daqueles Sim, jogos que provavelmente. ficam Na memória, na não é? memória. O Benfica abafou o Real Madrid. E podia ter sido mais, não é? Precisava do jogo e abafou o Real Madrid. Olha, e o E esse jogo é muito... Deixa-me só acrescentar Diz, uma coisa. diz, Esse diz. jogo é muito importante porque toda a claque do Real Madrid começou a gritar pelo Mourinho. Eu tenho esperança que foi aí que que a começou. coisa virou. Mas também não sei se perdesse ele não tinha ido mais rápido embora. Não porque tinha ido ser os 15 milhões. Calma, deixa os 15 milhões. Está tudo previsto, não é? Olha, e o pior jogo da época do Benfica? É Carabag. Sim. O Ricardo. Eu teve lá dos Carabag. dois, assim não pode ser. Carabag. Carabag. Sim, provavelmente. O Carabag é um jogo decisivo. Acho que é pelo decisivo que é, apesar daqueles. Nós temos dois Tondela ou também três, foi muito mau, dois não ou é? três Qual? empates em Tondela. casa que Eu estava a tentar são lembrar de um desses. do Santa Clara, Um dos. Santa Clara, Casa Pia. Casa Pia. Houve dois ou três empates em casa que acho que são demolidores, principalmente foram jogos em que o Benfica esteve Foi a na ganhar sequência. Foi e na não sequência. consegue, Sim, foi não logo ali consegue Gil- segurar Gil os. Vicente Gil- também. Já não me Gil lembro. Vicente teve uma sorte. Gil Vicente deu um baile de bola ao Benfica. Então foi um desses. Olha, Estava a tentar lembrar eu de um lembro do jogo com o Casa Pia em particular, porque fazendo um O paralelismo, primeiro em casa. aquele que empataram 2-2, e parece aqueles jogos que aconteciam antes ao Sporting, que é eles têm um penalti meio O duvidoso. Benfica é o novo Sporting. Não, É isso que ele está a querer dizer. Não, mas faz lembrar. E depois o jogador da Casa Pia falha o penalti e o Tomás Araújo, ao tentar aliviar, ainda faz. João vem de queijo castelões. Só É, porque o nome é... Tal e qual, fez-me lembrar várias antigas. E esse jogo também ficou assim marcado, tipo, como é que se perde 2 pontos num jogo que estava ganho, não é? Porque estavam a ganhar 2-0, Esse para mim o pior é... Desse aspecto, para mim o pior é contra a Santa Clara. que também é. Um jogo completamente dominado do início ao fim. Podia ter ganho na primeira parte 2-3-0. E a 1 minuto de acabar o jogo, um gajo com 37 anos, não sei, um novo charuto, não consigo perceber o que é que se passou pela Na cabeça. cabeça. Olha, qual foi a maior surpresa que vocês tiveram no Benfica este ano?
Uma surpresa positiva. Sim, sim. Positiva. Já vou a seguir à maior desilusão. Surpresa positiva. Pá, negativa é tão mais fácil. Então, queres começar pela negativa? Não, mas podemos começar pela positiva, que é a supertaça. Não me lembrei assim de mais nada. E a maior desilusão? Efetivamente. Já agora? Efetivamente. Mas queres logo a maior desilusão? Não, faz logo. Maior surpresa, maior desilusão. Maior desilusão para ti. A maior desilusão para mim, para fora pelo menos, porque eu não sei o que é que se passa lá dentro, a falta de liderança. Eu estou a dizer para fora, não sei. Sim. E depois tenho mais duas coisas muito negativas. O Benfica não aposta durante a última época em nenhum miúdo Também já das íamos lá. escolas. Também já E, íamos lá. portanto, Isso é mentira, não sejas assim. Ele apostou no miúdo que foi para a Polónia logo a seguir. Pá. pá, um miúdo jogar, fazer 30 minutos, ser vendido na semana a seguir, 5 não é, minutos não é. chega. 5 minutos chega. E não houve nenhuma aposta consistente do Benfica. E mesmo as que houve não foram muito consistentes. O Sheldrup foi agora porque fez um jogão com o Real Madrid que ele nunca mais foi capaz de o tirar. Exato. Porque E era aquilo com isso. andou ali muito coisa. Portanto, a falta de e principalmente eu sinto falta de ver o Benfica a jogar à bola. Ângelo, maior surpresa Só para não- e maior desilusão, sim. Maior surpresa? Não, Nada. não, maior desilusão é a prospeção que o Benfica tem neste momento. Tem perdido várias pessoas para vários pontos do mundo, mas... E dou o exemplo da contratação do Luque Bacchio. Como é que alguém contrata um jogador que passa mais de metade do ano lesionado? Exceto na época anterior no Sevilha, mas... Há anos que é assim. Exato. Pensavam que se calhar já... Durou 2 meses. Exato. E lesionou-se, está bem que foi da seleção, mas lesionou-se. Acho que tem sido dando pano. Não é pelo volume das contratações, porque infelizmente, como o João estava a dizer, tem sido muitas. Há de haver parece o Portimonense. Sai um caminhão, entra outro. Também não é assim. Não é igual. assim. Quantas contratações tiveste no último Espera aí, época? deixa para daqui a pouco. Exato. É mais ou menos isso. Ricardo, maior surpresa, Olha, maior desilusão. eu consegui lembrar-me aqui de uma coisa positiva depois de. Consegui-me lembrar aqui que foi finalmente o Tomás Araújo impôs-se, porque até então era ele e o António, e ele teve muito tempo lesionado a época passada, se não estou em erro, e foi ficando para trás algum tempo. não? Impôs ou foi quem manda? Alguém que manda que. Pronto, Seja como for- eu isso aí. pronto, seja como for, talvez, Foi ao talvez, Mundial. mas Se calhar foi por isso que foi ao Mundial. pronto, exato, era aí que eu ia chegar. Pelo menos foi ao Mundial e este ano já fez mais jogos a central e fez alguns a defesa de direito, mas menos. Já não é visto como um defesa de direito. Já não é visto como um defesa de direito de recurso, é visto como um central. Tanto que agora já se fala para o Real Madrid, mas isso também são coisas que. Só foi pena ter substituído o quiser. central errado. Pois, Eu exato. este ano fiz. E se calhar agora já não vão jogar os dois. Eu este ano fiz uma lista que vou-vos apresentar no início da próxima época. Já vão em 26 contratações o Benfica. Fortíssimo. Um deles está a ver casas, mas está no Mundial. Pronto. O Vergost que está no Mundial está a ver casas em Lisboa. E a maior desilusão do Benfica para ti? A maior desilusão do Benfica. Não teve. Sei lá, a maior desilusão. Ok, já me lembrei. Queria falar há bocado e esqueci-me. Como estávamos a dizer, depois a contratação do Rafa vem tirar lugar, se calhar, a miúdos que lá estão. E eu queria dar o exemplo do João Rego. O João Rego ainda está lá, não está? Ele está para lá. não está? Está para lá, mas Está é para lá, um mas processo. ele jogou um bocadinho e depois nunca mais também soube falar. Acho que Eu não neste sei momento o se Benfica está a fazer o mesmo que tanto o Porto e o Sporting faziam anteriormente. Não renovam, Não jogam. Ok. encostados. Pronto, isso não sabia. Ele renovou, ele deixou de jogar, segundo consta, por causa do contrato, e só depois de ter renovado é que começou. Pior ainda, Ok. não levou contrato, era titular da equipa B, subiu à equipa A só para treinar. Tem que perceber esta Pronto, teoria. ele andava para lá e pronto, e depois é mais um que é tapado pelos rapos, mas anda para E lá. foi o melhor marcador agora no torneio. Exato. Pronto, melhor jogador. estás a ver? Se calhar até tem algum valor, não é? Claro. João, maior surpresa, maior desilusão. Em particular, em jogadores, está a pensar na parte dos resultados. Acho que o Benfica no Mundial de Clubes, embora tenha desgastado a temporada, teve um bom nível, até conseguiu levar os jogos todos naquela perspectiva até de conseguir ir mais longe, só no final acabou por perder assim, no limite. Na Liga dos Campeões começou com aquela parte das desilusões, daqueles jogos em que as coisas correram realmente mal, mas o ponto alto acho que se calhar foi mesmo o jogo com o Real Madrid,
Aí o Benfica conseguiu um jogo mesmo ao nível dos grandes e este nível europeu. E talvez, se calhar, a desilusão foi essa falta de consistência, uma coisa que se calhar tocou um pouco mais a Benfica do que aqui falando do Sporting, mas o Sporting também teve um pouco dessa situação. O Porto, alguns momentos também teve, mas conseguiu ter menos. E acho que é esses ligeiros detalhes que no final da temporada vai-se somar os pontos E fazem a diferença. fazem diferença. Olha, estamos já quase a acabar o Benfica. Uma pergunta que é, a uma certa altura, vê-se ali a aparecer, e talvez com o elan dos miúdos, o Rego, o Benjaki, o Anísio Cabral, que o Anísio entra e marca assim, e depois desapareceram todos, nunca mais ninguém os viu. Seria difícil explicar como é que campeões do mundo Pois. não jogam, não é? Sim, mas a verdade é que continua a ser difícil explicar, porque eles entraram bem, E bem. em cada um na sua posição. Acho que não houve ninguém que tenha desiludido ou comprometido sequer, e depois demonstram trabalho e acabam por ser encostados, e depois desses jogos desapareceram todos. Sim. Houve aí uma grande falta de aposta ou Era o que o Louro dizia. Acho que tinham que ser. encostados Tinham que apostar neles para mostrar que que estão lá? vender que seriam apostas, mas. E provavelmente o Anísio deve ter sido o que jogou mais. Sim, o Benjac jogou um jogo e meio. O João E- Rego foi uns minutos. E o Neto Fez a jogou um esquerda. jogo. O Martínez. Não, José o Neto, José Neto. jogou um jogo. Olha, Quando o Benfica só tem Isto um não, pode, lateral. isto não pode ser considerado uma aposta Uma aposta. consistente Pois em miúdos. pois não. E pegando no que dizias, viste alguns minutos do Gonçalo Moreira. Que me lembro, não. Mas Nem é. supostamente era o ídolo da formação do Mourinho. E não, Acho que ele jogou. Jogou 2 minutos. Jogou. Eu lembro Pronto. dele entrar. Jogou 2 minutos. se calhar nem tocou na bola, não. Não tocou na bola nesse jogo. Olha, última pergunta. Prioridade número 1, que são duas. Prioridade número 1 no mercado. Qual era o jogador que vocês. O jogador não, a posição que vocês iam reforçar. E o que é que acham que vai acontecer na próxima época a nível de campeonato? É o título? Com o Marco Silva agora? Não, acho que este ano ainda não. Mas o que eu quero ou o que é que eu acho que se vai O que é que passar? achas que vai acontecer? Se fosse o que tu querias, era em primeiro, como é óbvio. Sempre. Era desde E eles eram para ir em terceiro ou quarto. Ou mais Eu ou menos. acho. Mais abaixo. Eu acho que o Benfica vai lutar para ser campeão. Acho que no primeiro ano vai ser difícil, apesar de, pelo número de saídas de jogadores titulares do Sporting que se prevê, e porque eu espero que o Porto não tenha sempre esta capacidade de mercado que teve este ano, não é? Eu sei que o Ricardo espera, mas eu espero que não. Claro. Eu acho que nós vamos ter que lutar até ao fim e vamos ter uma equipa, espero eu, com não muitas alterações, mas com capacidade de luta. Se me dissesse o que é que eu acho que o Benfica tem que ir buscar com urgência, temos que ir buscar um defesa esquerdo com urgência, porque há muitos anos que não temos nenhum defesa bom que seja da categoria do Benfica, e acho que temos que ir buscar um central muito bom. Para substituir o Otamendi que Para saiu, substituir e uma todos. ok. Ângelo, Porque eu não sei se fica algum central do Benfica, porque o Otamendi vai Já para o foi, River né? Plate. O miúdo foi vai para o Rennes, aí o Gonçalo. Gonçalo, Na última, foi Sim. para o Rennes, a princípio. e tens o Tomás e o António. O António está no, que está no último ano de contrato e que aparentemente, segundo as notícias que viram hoje, só renova depois de saber quem é que são os outros jogadores de companheiros, não é? E o Tomás, que me parece que estão a projetá-lo para ser a grande venda do Benfica esta época. Ângelo, quem é que ias buscar? Centrais. É. Centrais, sim. E lugar? Achas que é o. E eu acho que no pacote há de vir o Carreiras emprestado só para chatear aqui o Louro. Quando o Tomás for, há de vir o o Carreiras. Carreiras? E precisa de um ponta de lança que eu não acredito que o Pavlidis fique. Ricardo, achas. Centrais é sem dúvida. Quer dizer, E achas que o Benfica para o ano vai ser campeão, segundo, terceiro? eu não digo nada, porque da mesma forma que ninguém dava nada pelo Porto do Farioli, porque era um ano de transição e com o Benfica também não posso dizer nada, não posso dizer que não, acho que vai ser difícil, claro que sim, que o Marco Silva É um bom treinador. é um bom treinador, não é nenhum desconhecido, apesar de ser um treinador que tem pegado em equipas de meia Média tabela, dimensão, mas na Inglaterra não é Portugal. claro. E eu, assim, vou chegar ao E final da acabou época e a dizer estou muito admirado que o Benfica seja campeão. Não, hoje acho difícil, Claro, mas mas
Pode acontecer. É sempre o Benfica, Pode não é? acontecer, pode acontecer. E João? Eu acho que as equipas devem apostar mais nos jogadores também que vêm da formação. Eu acho que esse é se calhar o ponto em que o Benfica deve apostar mais, não só o Benfica, o Porto e o Sport nesse aspecto se calhar têm apostado um pouco mais, mas o Benfica recentemente, o João Neves e outros jogadores que foram grandes apostas, que vieram da formação e deram um grande impulso para a equipa. Eu acho que vai ser um campeonato também muito equilibrado, o próximo. Não há vencedores à partida. Espera-se que seja um campeonato muito disputado, com 3 equipas. Agora também tudo depende muito da preparação, mais do que propriamente das contratações. Muitas vezes as contratações até às vezes atrapalham mais do que ajudam por causa do entrosamento dentro da equipa. Mas vamos ver. Acho que o Porto sai um bocadinho na frente nesse aspecto. Sim. É presumivelmente a equipa que menos vai Mexer, não é? Provavelmente. Olha, Para já, Futbolisticamente, eu tenho parece, muita não é? pena. para já sim, para já. Tenho Desde que não muita saia pena, ninguém já é... Apesar de ter gostado que o Torrense tenha ganho, tenho muita pena do Torrense ter ganho, porque acho que o Braga, estando na Liga Europa, ia se reforçar e ter um plantel Consideravelmente, ainda mais não é? competitivo que o que teve este ano. olha, e agora vamos então passar para o Portimonense, que o tempo também já está a acabar. Ainda temos um quarto de hora, mas ainda temos falado do Portimonense e da seleção. O Portimonense consegue a manutenção, 40 pontos. No início da época, se calhar com a chegada do Tiago Fernandes, talvez as expectativas, se calhar inicialmente, pelo menos para o pessoal que estava de fora, seria uma época mais tranquila a lutar se calhar pela subida, mas acabou por ser mais uma época de suplício, ainda pior que a anterior, a nível de só safarem na última jornada, que na outra tinha sido na penúltima, mas acabam por conseguir a manutenção. É uma época que não se podia esperar mais depois também dos transfers bans e toda a polémica que aconteceu durante a época. Ricardo e Ângelo, começando por vocês. Agora começo eu. É assim, isto hoje parece um desfile de assuntos tristes, não é? Mas pronto. Já vamos para a seleção que eles É estão na praia. assim, acho que foi uma má época. Foi uma má época a todos os níveis, desde as notícias variadas do princípio ao final da época, inclusive depois do final da época, não é? Acho que nós utilizámos, salvo erro, 35 jogadores na segunda liga, que é manifestado. E eu dei-me ao trabalho de ver hoje a lista de jogadores que jogaram pelo Portimonense e eu não me lembro de alguns. Acredito. E eu fui ver a grande maioria dos jogos, e quer dizer, não sou propriamente uma pessoa que não segue o clube. Não é? Alguns não me lembro, nem sequer me lembro quem são, nem onde jogaram, nem Nem em posição, não é? guarda-redes dividiram meio-meio. Um guarda-redes que começa a época que tem uma série de erros que dão pontos. Uma equipa que não pode contratar em dezembro e que aceita, mesmo estando nos lugares de descida, vender o seu principal jogador. E para mim, um dos poucos que tinha alguma qualidade acima da média. Um plantel fraco, temos que dizer isso. Eu acho que em determinados pontos da época o que fez a diferença foi a vontade dos jogadores e não a qualidade do plantel. É mesmo assim, cada um é para o que é. E tal como eu disse há bocado, tenho muitas saudades de ver futebol em Portimão. Acredito. Ângelo. Um bocado complicado, tendo em conta que estive na gênese da formação da equipa, é complicado. Mas é os erros que se costumam cometer no Portimonense, que já está a acontecer este ano, os jogadores que são contratados sem teres um treinador, não há plano nenhum para o que é o futuro. É difícil. Foram assumir. 35 jogadores, porque não há projeto. Foram 35 jogadores porque houve ban, se não teriam sido muitos mais. E se não desceram ano passado, este ano vai ficar muito mais complicado. E não acredito que há de chegar esse dia. Infelizmente há de chegar esse dia. Vai ser. Depende um bocadinho também como se integrar o novo treinador, não é? Que ainda não sabe se será o Alex ou não. Já está oficial? O Alex já foi oficial? Eu acho que sim. Acho que Alex já. Costa. Estava no recorde Julgo que sim. oficializado. Sim, Eu acho que sim. E ele tem estado muito cá para baixo. E Ricardo. Eu sublinho tudo o que foi dito agora pelo Ricardo e pelo Ângelo. Quer dizer, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto. Isto é a maneira como o clube é gerido, não há outra coisa a dizer. Não há volta a dar, não é? Não há volta a dar, isto não vai mudar. E pá, não querendo ser romântico, porque
O futebol já não é para romantismos, isto já não há totis todos os dias, mas é assim, custa lembrar-me de como é que era os jogos em Portimão há 20 anos atrás, ou 15, e agora estar a ver isto, e é como o Ricardo diz, 35 gajos, formos a ver hoje que aquele gajo jogou em outubro, e onde é que ele está, já ninguém sabe, não pode haver conexão com a cidade, com o clube, com os adeptos, não pode, mas lá está, também não podemos só criticar quando as coisas correm mal. Claro. Mas é a maneira como o clube está, é a linha de gestão do clube. Correu bem, há algum tempo que andámos lá em cima, correu bem, não era tudo perfeito, mas havia resultados, havia qualquer coisinha, e agora corre mal. Isto não vai ser sempre bom nem sempre mal, mas ver o clube como ele está, sem projeto, sem nada, com jogadores a vir e a ir. É mais complicado, não é? Assim não, é difícil. Claro. E corrijam-me se estiver errado, mas o Tiago não veio para subir? Eu tinha ideia que sim. Pelo menos inicialmente. Ele não disse que o objetivo era subir? Sim, o objetivo era subir, exatamente como a SAD também dizia que tu ias à Liga Europa. Pronto, é o mesmo objetivo. O objetivo era subir, e no final da época ele consegue a manutenção no último jogo e diz que foi uma época muito boa. Porque foi muito complicado lá dentro. Acredito. Pronto, foi muito complicado para ele deve ter sido. Isto não é uma crítica ao Tiago, isto é só para que... vermos. Ele veio para cá achar uma coisa e depois teve lá outra, e chegou ao final, diz que a época é muito boa. Posso dizer, tu acabas o campeonato com um guarda-redes, como a Louro estava a dizer, que foi dispensado no início da época. Um guarda-redes foi dispensado no início da época. João, a anedota está feita. Não há palavras, mas que eu acho que faz mesmo falta é a questão do projeto. E aí é pena o Portimonense não ter jogadores que venham da formação e consigam fazer chegar à equipa principal, e tem que partir para um projeto a vários anos, não só um ano. Confesso, não fui ver muitos jogos, mas vi o jogo do Portimonense com o Torriense, naquela altura em que o Portimonense ainda estava naquela situação em que se ganhasse 1 ou 2 jogos dava ainda podia passar para lá, para os lugares de cima, e aquele jogo, aquela derrota aqui em casa, acabou por nos empurrar um pouco para baixo. E foi mais ou menos assim, porque a segunda Liga também tem este problema. São poucos pontos que separam o topo da parte de baixo, e basta 2 a 3 maus resultados e parece que está tudo a desmoronar. Mas sinceramente acho que o que falta mesmo aqui é mesmo um projeto em que possa haver jogadores que façam mais do que uma temporada e que não se viva só para o mercado de comprar e vender, porque sem uma identidade que liga à cidade e também ter o estádio com mais adeptos, com mais público, isso também acaba por dar outro peso ao Portimonense. Tu falaste de uma coisa que para mim é essencial. O Portimonense tem que recuperar a ligação à cidade e aos seus adeptos. E à região, não é só à cidade, é à região também. Porque acaba por ser, neste momento, o clube mais representativo de todo o Sotavento, e abaixo do Tejo... É o Portimonense e o Farense. É o Portimonense e o Farense. E, portanto, mas esse sucesso que estavas a falar há bocado, Ricardo, tinha jogadores que as pessoas identificavam como seus. Tinham jogadores de Portimão, tinham jogadores do Algarve. E um treinador também, que fez toda a diferença. Havia uma informação diferente para as pessoas, havia uma ligação diferente, e que se foi perdendo ao longo do tempo. E quer dizer, vi jogar a Portimão era muito difícil, não é? A gente despediu cá o Rui Costa, o Rui Vitória, com os 2 autogolos do Luizão e do Jardel, não é? Mas era difícil jogar em Portimão, o estádio de Portimão era difícil, e de repente torna-se fácil porque estão numa linguagem popular, meia dúzia de gatos pingados, um dos quais sou eu, muitas vezes a ver os jogos, e portanto esta ligação, quer interna, através de jogadores da formação, de jogadores do Algarve, basta ver quem foi o nosso capitão e a ligação que conseguiu ter com os adeptos, tem que ser reativado esse espírito, porque as pessoas já mostraram que estão disponíveis para ir ao futebol. Sim. Não estão disponíveis para ir ao futebol a determinados preços, e não estão disponíveis para ir ao futebol em determinadas condições. Eu acho que fazer jogos no Algarve às 2 da tarde é desumano. Desculpa lá. É desumano. Mas isso é desumano. Sim. E deixa-me, não é muito costume, mas deixa-me defender um bocadinho a SAD. Porque para que aconteça essa aproximação à cidade, o clube também tem que entrar nas contas. E o clube também não pretende que a SAD se aproxime da cidade. Olha, estamos já mesmo a acabar. Vamos já agora mudar de assunto para a seleção, que senão não temos tempo. Ainda queria ir ao Minuto Sem Filtro, a ver se dá tempo. Portugal acaba por sair, se calhar,
um bocado tarde de Portugal, não sei se vocês têm essa noção ou se é só impressão, em que o Mundial já começou e nós ao segundo dia ainda estamos no Não, peraí. Palácio de São Bento. Não, no sim, Palácio de São sim, Bento. sim. Depois é que fomos para a praia. Para uns Sim, trocos sim, também sim. seja assim. Exatamente. É isso. Acham que a gente já vai tarde ou acham que para ganhar ao Congo e ao Uzbequistão já há se calhar uma ligeira desvalorização do adversário, se calhar como Espanha fez hoje com Cabo Verde? O que é que acham? Concordo com isso. Mas acho que não saímos tarde. Não? Antes, eu volto a dizer, antes assim do que ir fazer um estágio como fizeram A Macau. como fizeram para o outro lado. Não, deixa lá estar. E Já tinha estado a fazer estágio lá quando levaste o pote a passear e o Ricardo Otto. ele é que foi passear. Não? Olha, Portugal-Congo, qual é o resultado? Nem sei o que é que apostei para falar nisso. Não, espera, vai ser uma vitória muito suada. 1-0, 2-0, não há de ser mais do que isso. Ricardo? Se ganhar. Eu acho que saímos tarde. Cientificamente saímos tarde e tu não me podes desmentir, não é? Por acaso não sei qual é o fuso horário. São mais 6 horas, salvo erro. Provavelmente 5, 6 horas Ah, cá do Sim, lado. 6. O corpo humano demora cerca de 2 semanas, mais ou menos, a adaptar-se a níveis diferentes. Não, isto tem que ser dito, que é assim, o selecionador não pode vir para uma conferência de imprensa para todos os portugueses e dizer que teve a fazer habituação à altitude há 2 meses atrás. Só se lá deixou o Pote e o Horta a fazer a habituação, não é? Quer dizer, é que ele não me pode vir dizer uma coisa aquelas para a conferência de imprensa que eu tive que ir para os livros outra vez dizer, pá, não foi assim que eu estudei, Que eu ele sabe aprendi, outra... E portanto, Bah, é assim. 99% das pessoas não sabem. Mas quer dizer, nós saímos tarde. E é preciso dizer uma coisa. Nós saímos agora porque ele está a contar fazer a habituação nos jogos com o Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. É isto. É isso. Portanto, ele está a contar estar habituado quando for preciso para os 16 avos de final. Eu só espero... Que a gente chegue lá. Eu só espero é que durante esta habituação dê para... Até porque este Mundial tem tido resultados um bocadinho fora do que nós esperaríamos, não é? E nós estamos a ver as equipas europeias no seu geral com muitas dificuldades. Tivemos a Alemanha, portanto, que É a jogou Alemanha, com não é? o coração, não é? Mas quer dizer, E esses nunca facilitam, não é? todas as outras equipas europeias principalmente, têm mostrado muitas dificuldades e equipas não europeias, mas com jogadores que jogam na Europa com muitos jogos nas pernas, não é? Têm mostrado muitas dificuldades até físicas. Portanto, eu espero que a gente durante a habituação pelo menos ganhe 2 joguinhos, que é para isto continuar a dar. Olha, e qual é a tua previsão para o Portugal-Congo? Eu apostei 5-0. Ricardo? 2-1. 2-1. Acho que sofremos um golinho. É? E João, Portugal-Congo? Depende muito como o jogo surge. O problema de Portugal é sempre a questão da eficácia. Se os golos surgirem facilmente, o resultado pode ser mais ampliado e não estranharia, não digo 5-0, mas que fosse um resultado mais avolumado. Depende, porque o problema das equipas africanas é que são jogos muito musculados e se for um jogo com um autocarro à frente da baliza e muito físico, poderá tornar-se difícil. Espero que não, espero que seja um jogo que os golos apareçam facilmente e que consigamos uma boa vitória. De referir logo o início do campeonato com a surpresa da Chequia, que perdeu com a Coreia do Sul. É verdade. E que os 5 gols sejam do Ronaldo, a ver se ele chega rapidamente aos 1000. Olha, já não temos tempo ao Minuto Sem Filtro, mas ainda temos tempo para a previsão em que lugar é que Portugal vai ficar no Mundial, ainda antes de começar os jogos. Ricardo, em que lugar é que Portugal fica neste Mundial? O que eu quero é o primeiro, Claro, mas isso queremos todos. o que eu acho é o terceiro. Pronto, Ângelo, Segundo. achas que vai à final e perde Perto com a França. com a França? Não Ricardo. passa dos quartos. É. Para mim não passa dos quartos. É quartos. Mas aí já estamos habituados. Acho que vai ser mais do mesmo. Acho que sim. E João, o que é que achas? Tenho esperança no primeiro. Tens- Vai ser difícil, vai ser muito difícil. É preciso muita humildade. O problema de Portugal é que há sempre muita distração, há sempre muita conversa e é preciso jogo a jogo dar tudo. Concordo. Eu acho, e por portas e travessas, vai depender muito da gestão do Ronaldo. Sim. Também. Não jogar sempre. Internamente já levanta muitos problemas. Acham que se ele marcar logo inicialmente que isso fica logo desbloqueado? Não, internamente entre os jogadores. Ah, ok. Não, 5 com o Uzbequistão, 5 com o Congo Sim. e mais 10 gols. Está Está feito. feito. Depois descansa o resto do Mundial. Bem, e malta, já chegou ao fim este Fora de Jogo Sem VAR aqui na Rádio Portimão, segunda-feira 106.5 FM, um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves aqui nesta sintonia e
Esperamos voltar para a semana já com o primeiro resultado de Portugal e a ver se corre tudo bem. Obrigado por teres tocado aqui e uma boa noite. No futebol, nem